Olá, pessoal, boa tarde. Uma boa tarde para você. Flagrante. Câmeras mostram o momento em que bandidos invadem prédio. Eles arrombaram apartamentos. Mulher usa cloro para descolorir o cabelo e morre. Uma médica alerta para os riscos de outros produtos para alisar e tingir. O crime na capital. Um grupo de traficantes atirou contra a polícia durante operação em Morro. Policiais flagrados jogando peteca fardados vão responder processo administrativo e serão denunciados ao Ministério Público Estadual. A cena foi registrada no último carnaval. Morre o primeiro capixaba a receber um coração mecânico. 2 traficantes e um carregamento de drogas que daria para preparar 6.000 pedras de crack. Uma das apreensões foi no pedágio da Terceira Ponte. Não tem cura, mas tem tratamento. No Fala Doutor, vamos tirar dúvidas sobre asma. Não deixe de participar. Na edição de hoje, oportunidades de emprego no mercado de trabalho capixaba. Baleia jubarte encontrada morta em Vila Velha é retirada da praia. E ainda, na internet tudo lindo, mas pessoalmente... Que decepção! Pronto, falei! Você já encontrou pessoalmente alguém que você conheceu pela internet? Deu certo? Era aquilo que você esperava? Já conheceu alguém pela internet? Esposa. Era o que você esperava ou não? Graças a Deus, tá muito bem. Não. Mas a pessoa era o que ela disse no computador lá? Sim. Não era aquilo tudo, mas era. E você já teve alguma decepção quando passou do virtual pro real? Pronto, falei. Continue com a gente, o Tribuna Notícias, primeira edição, volta já já. Enterrada em São Mateus, a dona de casa que morreu depois de usar cloro para descolorir o cabelo. Especialistas alertam: o uso de produtos químicos por conta própria é extremamente perigoso. Esta auxiliar de creche de 42 anos já passou um sufoco por causa do cabelo. Há 5 anos fez um alisamento e os fios caíram tanto que ela tinha vergonha de andar na rua. Fiz esse relaxamento achando que iria ficar bonita, acabei ficando feia, né? Hoje os fios estão recuperados, mas o tratamento pesou no bolso, custou mais de R$1.000. Em São Mateus, no norte do estado, aconteceu um caso ainda mais grave. Uma idosa de 67 anos usou cloro para descolorir os cabelos. 4 dias após aplicar o produto, ela começou a se sentir mal e teve que ser internada. Os olhos estavam inchados, ela estava com dificuldades para respirar, começou a tossir bastante também e teve até que ser entubada. Ao todo, foram 7 dias no hospital, mas ela não resistiu e morreu. O laudo médico apontou a causa da morte de Dona Maria de Jesus Silva como pneumonia agravada pelo uso do cloro. O cloro, ele é um produto volátil, né? Ele exala e provavelmente ela botou uma quantidade maior, grande no cabelo, né? Para descolorir o cabelo todo, aspirou aquilo por algum tempo e enquanto ela estava aspirando foi provocando a queimadura química conforme o laudo médico, né? A experiência foi válida. Mudanças radicais no cabelo. Não, nunca mais. Vinheta, né? Mais de 50 vagas de emprego. São chances para copeira de hospital, auxiliar de serviços gerais, vendedor de shopping, separador e carregador. A empresa oferece transporte, alimentação e plano de saúde. Muito bom, né? Ligue 3315-4818. 3315-4818. 2 pessoas foram presas com crack suficiente para preparar 6.000 pedras da droga. Um deles já foi detido com crack no pedágio da Terceira Ponte. Fábio Júnior Nunes da Silva, de 34 anos, e Reinaldo Rocha, de 32, foram pegos enquanto transportavam 1,5 kg de crack, quantidade equivalente a 6.000 pedras da droga, que, segundo o que contaram para a polícia, seria entregue a um homem identificado apenas como José. Também foram apreendidos cerca de R$750 em dinheiro. Os 2 homens passavam pela BR-262 neste Honda Civic quando avistaram uma viatura do GAO. Imediatamente, o motorista acelerou, chamando a atenção dos policiais que começaram a perseguição. Eles foram presos no bairro Jardim América. Ele já foi preso pela Polícia Federal enquanto tentava passar pelo pedágio da Terceira Ponte com outros 2 quilos da droga. Os suspeitos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.
Sai punição para policiais flagrados jogando peteca fardados. A cena foi filmada na área do 4º Batalhão da PM no Ibis, em Vila Velha, durante o carnaval deste ano. 8 policiais que participaram da brincadeira foram inocentados, mas 2 vão responder processo administrativo interno e processo criminal na Justiça Militar. E ainda serão denunciados ao Ministério Público Estadual. Dona de casa é obrigada pela Justiça a doar mais de 35 cães que moram com ela. Ingrid, a sujeira e o barulho incomodam o irmão que mora no andar de baixo e também os vizinhos. Eles estão espalhados por toda a casa, na sala, na cozinha, na área de serviço e até no banheiro. A proprietária já perdeu as contas de quantos cachorros são. Ela estima que sejam 18 filhotes e outros 23 em idade adulta. Mas tudo isso começou com apenas um casal de cachorros. A cachorra criou, aí eu fiquei com dó de dar os filhotes, por aí foi. Foi só crescendo e não teve mais como parar, entendeu? Os cães consomem por dia 5 quilos de ração, um gasto aproximado de R$400 por mês. Isso sem contar os produtos de limpeza e a disposição para limpar toda a sujeira acumulada pelos animais. Só que além da sujeira, os cachorros também fazem muito barulho. Os latidos incomodaram os vizinhos e também o irmão dela, que mora no 1º andar do imóvel, em Cobilândia, Vila Velha. Ele procurou a justiça e processou a irmã. A dona de casa acabou sendo obrigada a doar os animais. A proprietária da casa tem até a próxima terça-feira para se desfazer dos cães. A justiça determinou que ela fique com apenas 3 cachorros aqui no imóvel. Caso a determinação judicial não seja cumprida, a dona de casa terá que pagar multa diária de R$200. A proprietária da casa recebe ajuda da Sociedade Protetora dos Animais para encontrar novas casas para os cãezinhos. Esta voluntária da entidade tem feito campanhas pelas redes sociais. Através dali, eu sempre mostro fotos, eu publico, eu falo da situação que os cachorros estão vivendo, né? Segundo a presidente da Sociedade Protetora dos Animais, os cachorros não estão em situação de maus tratos, mas ainda assim precisam de cuidados especiais. Ela recolhia animais de rua, nós ajudávamos a cuidar deles, a vacinar, a castrar, a adotar, e estava indo tudo bem. Só é que o número de animais começou a crescer muito, ela começou a não ter muito como dar o mesmo tratamento que dava antes. Pessoas que já conheciam o trabalho dela jogavam um cachorrinho aqui para dentro. Então ela chegou a um número impressionante de animais sem ter capacidade de cuidar deles todos, como fazia. Eu peço a vocês para me ajudar a tentar adotar um dos meus cachorros, porque estou precisando, porque senão eles vão tudo para zoonoses. E eu não quero isso. 50 animais, 50 cachorros numa casa, é bem difícil, né? Nossa, não mãe. tem como. Quem tiver interesse em adotar um dos cães, pode ligar para a voluntária Cristiane, 9812-3644. 9812-3644. Agora, no dia 31 de agosto, vai acontecer uma feira de adoção numa clínica particular em Bento Ferreira, aqui na capital. 22 de agosto, quinta-feira, vamos ver os destaques do Jornal A Tribuna. Vai ficar mais difícil pegar empréstimo em financeiras. Na foto principal, gol no segundo tempo deixa Flamengo firme na Copa do Brasil. Mulher morre após usar cloro para clarear o cabelo. Concursos, IBGE vai abrir 440 vagas com um salário de até R$ 9.280. Confusão em caçada motociclista sem carteira. E não deixe de ler também nesta edição do Jornal A Tribuna. No AT2, sucessos de Gasparzinho em Vila Velha. Filho tortura e mata o pai por causa de 20 mil. E no Sobre Rodas, dobram as vendas do EcoSport. Morre o primeiro capixaba a receber um coração mecânico. José Inácio da Silva morreu durante a cirurgia de transplante realizada em São Paulo. O funcionário público havia recebido o órgão artificial há 4 meses. Estava internado há 1 semana para receber o novo coração. José Inácio tinha 56 anos e era o primeiro da fila para fazer o transplante. Ontem nós mostramos aqui no Tribuna Notícias a situação da dona Tânia.
Ela mora com mais 4 pessoas em um cômodo de 4 metros quadrados. A casa que ela ganhou da prefeitura foi vendida sem que ela soubesse. Um absurdo, né? Hoje nós acompanhamos Dona Tânia à prefeitura para ouvir o que será feito. Veja como foi. Nesta quinta-feira, a Dona Tânia tirou o dia para tentar obter respostas para um problema que já dura 2 anos. Situação que foi mostrada ontem no Tribuna Notícias. A ambulante mora com a família neste barraco de madeira de 4 cômodos, que está condenado pela Defesa Civil. Em 2011, ela ganhou uma casa da prefeitura no bairro Jabaeté. Só que no dia da mudança, descobriu que o imóvel havia sido invadido e vendido por R$ 4.000. Desde então, continua vivendo nessas condições. Em nota, ontem a prefeitura orientou Dona Tânia a procurar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui na sede da prefeitura, para falar sobre a invasão da casa dela lá no bairro de Jabaeté. Eu estou confiante, né, que eu vou resolver alguma coisa, porque ele sabe do meu problema, que quando a mulher invadiu a minha casa, eu vim aqui, avisei aqui, fizeram a mim de ping-pong. Dona Tânia foi recebida pelo Superintendente de Desenvolvimento Urbano, Ricardo Pandolfi. Ricardo explicou que, infelizmente, o caso dela não é o único em Jabaeté. Esse não é um caso isolado, a gente já recebeu outros. E não é mesmo. Em fevereiro de 2012, nossa equipe mostrou o Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar cumprindo o mandado judicial que determinava a desocupação de moradias irregulares. A prefeitura está tomando as providências necessárias, né, com relação à questão dos levantamentos e tudo mais. E o caso específico da senhora, a gente vai encaminhar ela para a questão da Coordenação de Defesa Social do município, né, que é responsável pela questão do aluguel social, para a gente estar tomando as ações necessárias ao caso específico dela. Eu não estou muito confiante não, tá? Eu não estou muito confiante não, porque da outra vez essa conversa foi a mesma de sempre. Dona Tânia, a gente vai acompanhar a sua situação de perto, viu? Você já namorou pela internet? Falou que era loira, bonita, cheia de dinheiro. E aí, contou a verdade? Fala a verdade, contou? Será que muita gente se decepciona quando o relacionamento passa do virtual para o real? Pronto, falei. Você já encontrou pessoalmente alguém que você conheceu pela internet? Deu certo? Era aquilo que você esperava? E aí, pessoal, me ajuda aí. Já conheceu alguém pela internet? Já. Não? Minha esposa. Oh, mas a pessoa era o que ela disse no computador lá? Sim. Não. Te contou mentira pela internet? Era verdadeira, mas era falsa. Mentira! É verdade. Era, na verdade, assim, eu tive todo o cuidado de saber se a pessoa estava falando a verdade, do outro lado. Você investigou? Investiguei. Não foi decepção? Não, de forma alguma. Do jeito que ele falou, ele era. Era. Não era aquilo tudo, mas era. Mas deu certo ou não? Tá dando certo. Era o quê? Um namoro? Quase isso. Tá caminhando. Vamos chegar lá, quem sabe. Foi bacana, a gente namorou 2 anos e meio, deu tudo certinho, acabou por acabar mesmo. Mas era o que era e tal, foi o prometido, deu certinho. Tá sendo melhor do que eu esperava. Começamos a namorar a 1.400 quilômetros daqui, lá na Bahia. E hoje deu um casamento, ela está comigo há 2 anos. E desse relacionamento já nasceu o Gabriel, que fez 1 ano agora, mês passado. E graças a Deus, estou muito bem. Deu certo? Deu certo. Você já conheceu alguém pela internet e depois conheceu ao vivo? Sim. Mas e aí, namoraram? Sim, tô namorando até hoje. Tá namorando até hoje? Quanto tempo de namoro já? 2 anos e 3 meses. E quanto tempo de namoro pela internet? Nem um mês, sabe? A internet tem as coisas boas e tem as ruins também, tem que tomar cuidado, né? Pra você deu certo? Pra mim deu certo. Que bom, obrigada. Tá bom? Laudo confirma, houve falha mecânica no caminhão que atropelou e matou uma grávida e um bebê mês passado em Vitória. O acidente aconteceu no bairro Joana d'Arc. As vítimas foram a manicure Ingrid Barbosa Luiz, de 25 anos, grávida de 7 meses, e Caio Fernandes Nascimento, de 11 meses. A mãe de Caio, a balconista Fernanda Nascimento, de 29 anos, continua internada. O laudo apresentado pelo delegado Fabiano Contarato confirmou que a solda do freio era superficial e o pedal estava preso com um arame.
Tanto o motorista quanto o responsável pelo veículo serão indiciados por homicídio culposo. Uma doença que tira a qualidade de vida do paciente. A asma não tem cura, mas tem tratamento. Esse é o tema de um congresso em Vitória e do Fala Doutor da semana. Fazer caminhadas longas, nem pensar. Dona Gelsa, de 57 anos, não tem fôlego para isso. E quando o tempo vira, é dor de cabeça na certa. A asma aproveita para atacar. O aparelho de nebulização, a funcionária pública tem que levar para todos os lados. É essa fumacinha que proporciona uma melhor respiração a ela. O sofrimento já dura mais de 50 anos. Muita falta de ar e chiado no peito. E muito cansaço, né? Que eu não consigo nem andar. Se eu andar daqui na casa da minha mãe ali, eu já fico cansada. E quando o assunto é asma, a doença que atinge o sistema respiratório, o cuidado deve ser grande. Em casa, a dona Gelsa faz de tudo para o quadro não piorar. No chão, nada de vassoura. E nos móveis, nem pensar em usar espanador para tirar a poeira. Os dois dão lugar a panos úmidos. Por enquanto, com esses cuidados e com remédios, a mulher fica na expectativa do avanço da medicina. Espero que ainda venha um remédio que cure essa doença. O desejo da dona Gelsa é o mesmo que o de muitas pessoas que sofrem de asma. E é exatamente por isso, por tantos casos como esse no Brasil, que médicos de todo o país se reúnem para discutir estudos e novidades no tratamento da doença respiratória. Acontece aqui no Espírito Santo até o próximo dia 24, o 9º Congresso Brasileiro de Asma. E o assunto é mesmo de se preocupar. Dados do Ministério da Saúde mostram que, por ano, 2.500 pessoas morrem por causa da asma. Cerca de 10% da população adulta do Brasil sofre com a doença e 20% das crianças também. O quantitativo é considerado alto. Ainda mais sendo uma doença que tem tratamento, né? Embora seja uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, é um processo inflamatório crônico das vias aéreas, é uma doença que tem tratamento, né? Tem acompanhamento e tem condições de melhora. Vamos continuar falando de asma com a médica pneumologista Marli Lopes. Boa tarde, seja bem-vinda com a gente. Obrigada, boa tarde. Bom, a gente acompanhou aí a matéria. A asma não tem cura, tem tratamento. Se esse tratamento começar na infância, é possível que essa asma nunca apareça na idade adulta? Olha, dependendo do tratamento, se você tiver um bom controle e um acompanhamento, a asma é uma doença que deixa a pessoa assim, quase com a vida normal, mas tem que ter um acompanhamento. Quais são esses tratamentos que a senhora está falando aí, que deixa a pessoa com a vida normal? E que tipo de acompanhamento? Como é que seria isso? Pois é. O que acontece? Como a asma é uma doença crônica e que tem a característica familiar, hereditária e ambiental, o que acontece? Primeira coisa que você tem que fazer é controlar o ambiente que o asmático vive. O asmático não pode viver com mofo, poeira, né? Produtos de limpeza. Então, tudo isso atrapalha muito a vida dele. Além disso, o que acontece? Todas as pessoas têm medo das bombinhas, né? Que, na verdade, não tem nada a ver. É só aonde o medicamento é dado para o paciente. Assim como o diabético não pode parar o remédio para diabetes, ele não pode também parar o remédio para asma. Então, o controle, o acompanhamento, porque como a asma é o seguinte, nossa via aérea é isso aqui. Isso tá? Aí, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma inflamação, entra em contato com alguma substância que desencadeia a inflamação, você tem um estreitamento dessa via. Então, o que acontece? Há um aumento de produção de secreção e essa via aérea começa a diminuir o calibre. Ok, e o remédio, onde é que ele atua? O que ele faz aí com essa via? O remédio funciona como um anti-inflamatório. Então, ele abre o brônquio e desinflama, porque isso aqui é um processo inflamatório. Então, ele desinflamando isso aí, o indivíduo vai começar a respirar normal. Então, o medicamento geralmente são corticoide inalado e broncodilatador. São as bombinhas. Então, existe o tratamento que é feito para controle e o medicamento que é feito para resgate, ou seja, quando o indivíduo está com uma crise muito forte, ele toma o de resgate, que aí ele alivia, abre a via.
Então, ou seja, quem tem asma deve andar com a bombinha? Não. Não é isso. Quem tem asma tem que fazer um acompanhamento médico frequente e usar o medicamento, só parar com o controle do médico. Agora, eu vou falar para a senhora uma coisa. Eu tenho um filho que é o Yuri, ele tem asma. E eu já peguei crise dele em casa, mas é desesperador para os pais. Pois é, dá medo de morrer. Que coisa ruim. Não, eu tenho filho também, eu estou perguntando porque eu tenho filho também, o Tomás, que tem asma. É desesperador, porque ele está brincando, ele tem 11 anos, ele está brincando e de uma hora para outra ele aparece com falta de ar. Mas vocês têm feito o tratamento corretamente? Tem feito acompanhamento? Porque o tratamento é com corticoide, né, que o pessoal tem muito medo. Existe um tabu muito grande com corticoide e com a bombinha. Porque todo mundo tem um tabu de que a bombinha mata, ataca o coração. Não tem nada disso, o corticoide engorda. As doses desses medicamentos mais modernos são infinitamente menores do que se usava antigamente. Com isso, existe uma tendência de você ter uma vida muito normal quando o indivíduo faz o tratamento, faz o acompanhamento da maneira correta. E esse medicamento já é fornecido pelo SUS, tanto assim que diminuiu a quantidade de internação nos últimos 10 anos, depois que esses medicamentos são dados pelo SUS. Mas quando a senhora fala acompanhamento, tratamento adequado, significa que assim, ele tem sempre que estar tomando isso? Ele tem que usar o medicamento como se fosse regularmente, preventivamente, é isso? Para não ter? Exatamente, mesmo que não esteja em crise. Porque o que as pessoas entendem é que a asma você tem que tratar a crise e acabou. Não, quando você trata a crise e não cuida do resto, essa inflamação continua. E aí o indivíduo não consegue estabilizar. Então, quando ele faz o tratamento todos os dias, acompanhado pelo médico, ele consegue ter uma vida normal usando o remédio. Assim como o hipertenso tem que tomar remédio todo dia, assim como o diabético tem que tomar remédio todo dia, o asmático também tem que tratar e tomar o remédio todos os dias. Ok, obrigado pelas informações, viu, doutora Marli? Muito obrigada. Obrigada. Nós já dissemos aqui, a partir do mês que vem serão 2 carros para você. O presente do Jornal A Tribuna vem em dobro. Veja o depoimento de mais um ganhador. Começou tudo com a compra do Jornal A Tribuna. A gente colocava os cupons, né? Normalmente quem fazia isso era minha esposa. E nesse dia ela preencheu os cupons. Que o último cupom, ela falou assim, vou colocar no nome do meu marido. Logo depois alguém me ligou. Eu ganhei o carro? Ganhou, cara. O carro é seu. Aí eu peguei o telefone e liguei pra minha mulher. Estava no banco. Aí eu falei, amor, alguém ligou pra gente que eu ganhei o carro. Aí ela falou assim, meu Deus, foi aquele que eu coloquei no teu nome. Eu ganhei o carro e é verdade mesmo. Pode continuar postando aí, anotando, dando o seu nome corretamente, que a coisa vai acontecer, não é? Chegou a sua vez de ganhar. Levantar peso também é esporte e o nome é powerlifting. Valesca Rocha e Luciano de Souza vão mostrar a força do Espírito Santo mundo afora. Colocar as anilhas na barra, levantar e abaixar. Valesca Rocha repete esses movimentos todos os dias no treino. O motivo? Ela tem marcado na agenda 3 grandes competições. Nós escolhemos as melhores competições, que é o brasileiro, o sul-americano e o mundial. Então, para mim, o brasileiro vai ser como se fosse realmente um treino. Não vou poder dar o meu máximo porque o meu foco é o mundial. Durante as competições, o peso que os atletas levantam é enorme. Aqui, para gravar a matéria, a Valesca só colocou 40 quilos para evitar qualquer tipo de lesão. Mas na hora de competir, ela chega a levantar até 160 quilos. Se você quer fazer um exemplo, 150 quilos, a gente vai até 130. Aí o que acontece? Descansa 2 semanas e lá, quando o corpo está totalmente descansado, a mente também, né, que é sobrecarga, aí lá você vai jogar a primeira pedida que você fez aqui, que você teve a certeza que você levanta, e daí pra frente você vai jogando gradativamente 10 e 10 quilos. Quem também vai com ela é essa fera aí. Luciano de Souza compete no supino e ele também está pegando leve na reportagem, 60 quilos só para demonstração.
Essa vai ser a primeira vez dele em competições fora do Brasil. Eu disputei um mundial aqui, foi em 2011, aconteceu na cidade de São Paulo. Então, fora do país é a minha primeira vez. Aí estou ansioso. A minha meta mesmo é eu alcançar meus limites. Aí eu estou com vontade de descer uns 230, 240 quilos. Só isso? O amor pelo esporte se vê nos pequenos detalhes, como no pingente e na parceria dessa dupla aí, que vai pegar pesado para mostrar que capixaba é forte e vencedor. Bom, pessoal, a primeira das 3 competições é o brasileiro que acontece esse final de semana em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Boa sorte! Boa sorte! Em instantes, baleia jubarte encontrada morta em Vila Velha é retirada da praia. O TN traz ainda vagas de emprego para trabalhar em restaurante. Voltamos rapidinho, agora 12h29. Até já, amigos. Filhote de baleia jubarte encontrado morto em Vila Velha é retirado da praia. A baleia apareceu morta ontem em Nova Ponta da Fruta. Os moradores estavam reclamando do mau cheiro. A biópsia foi feita e a jubarte morreu porque foi atacada por uma da espécie orca. De acordo com o Instituto Orca, desde o último domingo, 4 baleias encalharam aqui no estado. Olha, o Instituto explicou que é normal isso acontecer nessa época do ano, quando cerca de 14 mil animais passam pelo nosso litoral, alguns a 500 metros da praia, bem pertinho. 20 novas vagas de emprego. São chances para cozinheiro, churrasqueiro, auxiliar de cozinha e barman. Sua vaga está aí, né? Então é simples, mande o seu currículo para margareteguzo@hotmail.com. Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã. Obrigado pela sua audiência, tá? Isabela Vidal te espera no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite. E nós te esperamos amanhã aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, amigos.